Senhor presidente, senhores vereadores, eu não pretendo usar todo o tempo de liderança, mas já queria que agregasse também às pequenas comunicações o meu tempo de liderança. Só para fazer uma correção, o que falou o vereador Vicente Amaral, o Fragata Futebol Clube não é clube profissional, é categoria de base, portanto o regime não é profissional e sim amador. Saudar também a data importante hoje de nascimento de João Simões Lopes Neto, talvez o expoente maior em cultura do nosso município. Antes de entrar no meu assunto principal, senhor presidente, falar um pouquinho da direção tomada pela CPI do SANEP, na qual eu discordo veementemente, porque a gente chega aqui às 8h30 da manhã, é surpreendido com uma convocação para as 11 horas e a gente já tem uma pauta agendada. Gostaria que a presidência da CPI do SANEP, a relatoria, as pessoas que conduzem essa CPI, nos informassem com antecedência quando ouvirão testemunhas ou pessoas que têm alguma coisa a dizer para colaborar com a CPI, e não em cima da hora, porque a gente fica impedido de participar. Então, essa é uma questão que eu quero trazer a público, dizer que não estou concordando com essa questão e gostaria de pedir que as coisas acontecessem com um pouquinho mais de antecedência para que nós pudéssemos nos organizar, pois nós temos agendas externas e a gente precisa cumprir. Mas o que realmente me traz aqui, e muito pouco ouvi na tribuna desde terça-feira, desde ontem, no caso, e hoje também pouca coisa foi mencionada, senão pelo vereador Gaúcho, foi da 24ª etapa da Operação Lava Jato. É importante nós repercutirmos aqui, vereador Gaúcho. Acho que o senhor usou um caminho bom hoje. E eu procurei informações, procurei base, tenho bastante material aqui para poder falar. A 24ª Operação da Lava Jato foi formada, vamos dizer assim, por 44 mandados, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Mas a principal, aquela que chamou a atenção, aquela que faz militantes do PT brigarem nas ruas, aquela que mostra a incapacidade do PT em viver num país democrático, foi a condução coercitiva do Lula. Não vou nem chamar de ex-presidente, porque na minha concepção ele não merece. Suspeitas que nós apuramos sobre o Lula, segundo o Ministério Público Federal. Lula teria recebido benefícios da OAS, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e do pecuarista José Carlos Bunlai. Pagamentos dissimulados seriam propina decorrente do esquema na Petrobras. Triplex no Guarujá. Triplex no Guarujá da OAS. Lula teria recebido um triplex no Guarujá, além de reforma e imóveis de luxo no valor de R$1 milhão. Sítios em Atibaia. Está tudo aqui, não sou eu que estou inventando. Está tudo, faz parte da nossa pesquisa. Sítios em Atibaia. Ele teria comprado 2 sítios em Atibaia em nome de terceiros, no valor de R$1,5 milhão. Tem mais. Lula teria atuado para contrato entre a Petrobras e o Grupo Chaim. A OAS teria pago R$1,3 milhão para guardar itens retirados do Palácio do Planalto quando Lula terminou o seu mandato. Isso tudo faz parte da investigação, não sou eu que estou dizendo. E não estou inventando nada, está tudo documentado. Tem? É a mais honesta, ele diz que é o mais honesto do Brasil. Tem mais. Empreiteiras investigadas pagavam a Lula 30,7 milhões a título de palestras e doações. A Polícia Federal apura se os recursos foram desviados da Petrobras por contratos firmados. Ou seja,
No tempo que o Lula era presidente, ele formava os contratos. Depois que ele saiu, esse dinheiro vinha maniqueado em palestras e doações. Aquele dinheiro de propina vinha com $200 mil por uma palestra. Tem mais. O objetivo dessa etapa da Lava Jato é apurar se o ex-presidente foi beneficiado diretamente com esquemas de desvios de recursos da Petrobras, segundo o Ministério Público Federal. O Ministério Público acredita que isso se trata de ocultação de patrimônio no caso do sítio. O imóvel é de propriedade de 2 sócios de Fábio Luiz da Silva, filho de Lula. Já o apartamento, um triplex no edifício Solares, no Guarujá, pertence à construtora OAS. O sítio, segundo investigações, recebeu uma ampla reforma paga pela construtora Odebrecht. O local é utilizado pela família do ex-presidente com certa frequência e chegou a receber festas organizadas por Lula quando ele ainda estava na presidência, com a presença de políticos de várias esferas. Tem mais. Polícia Federal informou ainda que foi apurado que pessoas ligadas a Lula e familiares agiram para mobilizar pessoas que pudessem tentar prejudicar o cumprimento dos mandatos. Esse foi um dos motivos, conforme a polícia, para que Lula fosse ouvido no aeroporto de Congonhas e não na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Tem mais. Manifestantes do PT acusam a imprensa de colocar a população contra o ex-presidente Lula, ou o Lula. Será que a militância do PT não se preocupou em fazer uma leitura crítica da coisa e ver que tem problema? Ou será que nós, que não temos nada a ver com a imprensa, não podemos falar? Isso é o maior escândalo da história desse país, que está repercutindo no mundo inteiro. Isso é uma vergonha. Dilma aceita, essa notícia de ontem, Dilma aceita oferecer ministério a Lula para evitar prisão dele na Lava Jato. Essa é a maior, se ele aceitar, é a maior confissão de culpa que eu já vi na minha vida. Porque se ele aceitar ser ministro, é porque ele meteu a mão no dinheiro público. Porque se ele aceitar ser ministro, tudo isso aqui que está retratado aconteceu realmente. E aí, o que mais me incomoda é ouvir do Lula dizer que cutucaram a jararaca com vara curta. Claro, jararaca é uma cobra peçonhenta. Se a pessoa mordida, morre na hora. Ele se auto-intitulou jararaca. E incomoda mais as pessoas de bem, que quando eles, todos que estão sendo investigados agora, Zé Dirceu, Lula, Genuíno, essa quadrilha toda que está sendo investigada, quando eles saem de uma condução coercitiva ou de uma prisão, mesmo que seja temporária, eles saem faceiros, abanando para o público, comemorando como se isso fosse uma vitória. E todos da sociedade organizada estivessem contra eles, fazendo uma injustiça. Coitadinhos. Ele saiu do aeroporto de Congonhas comemorando o quê, cara pálida? Se eu saio envergonhado, se eu não saio na rua mais, não olho para as pessoas. E ontem ele estava jantando com a Dilma, pedindo ministério para ter foro privilegiado para não ser preso. E ninguém fala. O Brasil não pode se mobilizar porque tem crise, tem briga na rua. Ontem a mãe do juiz, Sérgio Moro, foi ser homenageada na Câmara Municipal de Londrina. Manifestantes da CUT e do PT pararam a sessão, porque quebraram toda a Câmara Municipal. Aqui em Pelotas teve uma briga no calçadão, porque o Movimento Brasil Livre foi fazer um manifesto no calçadão e teve gente do PT que foi lá brigar. Mas não se pode fazer. Cadê o país democrático que o PT tanto defendeu a vida inteira? Cadê o regime democrático de direito? Será que não sabem conviver com o contraponto? Será que não vão assumir que meteram a mão no povo brasileiro? Isso é uma barbaridade.
E nós temos que falar aqui. Nós, políticos, temos que falar aqui. Nós não temos outro fórum para falar. Nós temos aqui. E aqui eu vou falar. Tem que deixar manifestar. Não adianta ir no centro, lá no calçadão, brigar contra as pessoas que estão manifestando livremente. Isso aí é não aceitar o regime democrático de direito. Mas a gente já sabe que o PT não lida com o regime democrático de direito. Aqui estão algumas figuras do ex-presidente Lula, que ele retirou e que a OAS pagou 1.300.000 para guardar dentro do container. Isso aqui é tudo de ouro. Tudo de ouro. Ó, e não quer ser investigado. E quando sai da polícia, depois de uma condução coercitiva, sai comemorando. Ah, comemorando o quê? Foi achado mais de 6 bilhões de reais Concluir, vereador. Em propinas da Petrobras. Tempo, vereador. Era isso, vereador. Muito obrigado pelo tempo.